Mas eu acredito que a ascensão também deixa atônitos os discípulos de hoje. Parece que a igreja, parece que os discípulos de Jesus ainda não entenderam, ainda não compreenderam a ascensão invadindo a história da humanidade. A ascensão que invade o físico, o esplendor espiritual, mas que invade o físico, que se revela aos seus. E também a ascensão nos deixa atônitos. Nós também temos dificuldades de assimilar a ascensão em sua resposta para a salvação e para a vida, para o nosso dia a dia. O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que é que isso tem a ver com o meu relacionamento com a minha mãe? O que é que isso tem a ver com o meu relacionamento com o meu esposo, com um casamento? O que é que isso tem a ver o meu relacionamento no meu trabalho, na minha vocação, na igreja, no mundo? O que é que isso tem a ver? O que é que Jesus subir tem a ver com tudo isso? Duas perguntinhas básicas, e a gente já tem um diagnóstico que a gente fica meio perdido com relação à ascensão. Por exemplo, que diferença a ascensão faz para o estado de nossa alma? Que mudança ela trouxe para a nossa alma? A ascensão de Jesus implica diretamente no descanso da alma ou não? Que diferença a ascensão faz para o modo como nós vivemos? Temos dificuldades para responder essas duas perguntas. Na verdade, quando a ascensão ela é compreendida, ela faz uma enorme diferença. Uma enorme diferença. A ascensão passa a ser um expediente importante e insubstituível para vivermos no mundo. Um recurso que nenhuma outra religião ou filosofia de vida oferece. Só a ascensão de Cristo oferece. E a gente precisa, então, compreender isso. Entender isso. Porque, sabe, irmãos, toda verdade que a Bíblia revela de Cristo, ela é transformadora. Toda verdade que a Bíblia, toda a obra de Jesus Cristo, toda a verdade, toda a obra revelada de Jesus Cristo nas Escrituras, ela é transformadora. Porque não existe teologia na proposta da Bíblia, na proposta de Deus. Não existe teologia que não seja transformadora. A teologia, quando ela quer se prender apenas no conhecimento, apenas no teórico, apenas no conceito, ela não é uma teologia de Deus, mas ela é maldita. A teologia que emana de Deus, a teologia que vem de Deus, a teologia que vem das Escrituras, ela é transformadora. Transformadora. Não basta eu saber o que é ascensão. A ascensão tem que transformar a minha vida. Tem que trazer implicações reais na minha forma de viver. Mas o que é ascensão? E aqui na primeira parte, talvez a gente vai falar um pouco de conceito, mais conceitual, mas a gente vai entrar na prática da ascensão. Mas o que é ascensão? Então, primeiro a gente vai começar pelo que não é ascensão. Pelo aquilo que a ascensão não é. Não tem a ver apenas com Jesus deixando a superfície da terra. Não tem muito a ver com Jesus indo a um firmamento, mas tem a ver com Jesus indo ao céu do Senhor. Em 1961, o primeiro-ministro da então União Soviética, ele afirmou algo sobre... Ele afirmou dizendo que um astronauta da Rússia tinha dito isso a ele, mas na verdade se descobre que Gagarin nunca disse ao primeiro-ministro isso, mas em uma palestra na União Soviética, o primeiro-ministro então ele se usou dessa frase. Ele disse: o nosso astronauta chegou ao céu e não viu Deus. Logo ele não existe. Muitas vezes vagueia no entendimento das pessoas que de repente Jesus está nos céus das estrelas. Que a ideia de Jesus subir aos céus é que de repente Jesus está andando e ele está lá. O céu de Jesus é nas estrelas, é o espaço sideral.
Que de repente eu chegar no espaço sideral, eu vou ficar olhando para o espaço, porque de repente eu posso ver um vulto passar, ali é Jesus. Às vezes vagueia na mente de algumas pessoas essa ideia. Muito embora que a Bíblia fala desse céu que proclama a glória do Senhor, lá no Salmo 19. E esse céu é as estrelas, a lua, o sol, a criação proclama a glória de Deus. Mas o céu para qual Jesus foi, o subir de Jesus, não é esse lugar, esse espaço sideral. Mas é um lugar presente de Deus, uma dimensão presente de Deus. Mas não um espaço sideral. O céu de Jesus, a gente pode dizer que é um céu com C maiúsculo e não com C minúsculo. E isso é muito mais do que a órbita sideral. É muito mais além. O homem não pode chegar no céu de Deus sem Deus não o trazer até lá. Sem Deus não o levar até lá. Esse céu é inalcançável. Homem nenhum pode chegar lá, a não ser que Deus o leve a lá. Outra coisa que nós precisamos entender aqui é o verbo ascensão. A ideia de ascensão não é simplesmente subir. Texto do grego que usa o verbo ascensão, não é a ideia simplesmente de subir. Veja, quando a gente muda o contexto, veja como a palavra subir e a ascensão, ela se torna mais apropriada para um contexto e mais apropriada para outro. Quando alguém está no térreo de um apartamento, num prédio, térreo, ele vai subir ao 5º andar, ninguém vai dizer... Ele ascendeu do térreo ao 5º andar. Você não vai escutar essa frase. Fulano ascendeu, ele saiu do térreo para o 5º andar. É natural a gente dizer, fulano subiu. O térreo para o 5º andar. Você pode até de repente usar ascendeu no sentido de brincar com o outro, de fazer piada. Mas não é comum você usar nesse contexto. Você usa o contexto de subir. É apropriado a palavra. Mas veja como a palavra ascensão ela se torna apropriada quando você muda o contexto. Imagine quando alguém se torna rei ou rainha. E ele vai se tornar rei ou rainha, então você tem uma cerimônia que marca o momento em que a autoridade lhe é transferida de maneira oficial. Cerimônia de coroação. É essa cerimônia. A pessoa caminha para uma plataforma, sobe ali alguns degraus, e ela senta ao trono. Como é que você explica essa imagem? Ela, ou ele, né, se é rei, ou ela, se é rainha, ascendeu ao trono. Houve uma ascensão ao trono. O subiu ao trono, mas ascendeu ao trono, dá uma ideia de transferência de poder, de coroação. A palavra mais apropriada para uma cerimônia dessa é ascensão. Ascendeu ao trono. Quem assume o trono não apenas detém uma nova posição física. Quem assume o trono não é apenas rei e tem uma nova posição física, mas também quem assume o trono estabelece uma nova forma de relacionamento. Agora o relacionamento é de rei para súditos. É uma nova forma de se relacionar. Não é mais aquela forma antiga. Enquanto você era príncipe, mas agora você é rei. Há um peso sobre você. Há uma mudança de relacionamento. Ele detém agora novos poderes e privilégios para exercer sua autoridade. Em Londres, se você for hoje em Londres, está lá em Londres o trono do rei Edward. Esse trono ele está na abadia de Westminster e é usado há 8 séculos, 800 anos, que esse trono do rei Edward é usado para coroação de reis e rainhas da Grã-Bretanha. Onde se tem uma coroação,
é usado o trono do rei Edward, que está lá na abadia de Westminster. Sentar no trono significa, então, assumir o reinado. Mas aqui tem um outro detalhe. Imagine que eu e você, nós vamos fazer uma viagem lá para Londres e nós vamos visitar a abadia de Westminster. E nós vamos ver lá o trono do rei Edward. E como às vezes bate aquele desejinho, a gente fica naquela, né? Poxa, uma foto sentada no trono seria fantástico. Mas você não pode sentar, é proibido isso. Mas aí você olha para o guarda está longe. Você olha para o amigo que lhe encoraja a fazer aquilo que é errado. Homem, vai. O cara não está nem olhando. E aí vocês, pega o celular, eu vou sentar e bata a foto. E aí você corre, senta, bata a foto. Aí eu pergunto a você, o fato de você sentar no trono do rei Edward lhe faz você rei da Grã-Bretanha? Você se torna rei ali naquele local? Há reconhecimento que você agora é rei? Não. Porque o trono, os degraus, são simbólicos, são simbolismo. Porque falta algo em você, falta algo em mim. Falta o direito legal. O direito de ser rei. A linhagem. A gente não tem isso. A gente não tem isso. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Se Jesus ele quisesse simplesmente subir, se Jesus ele quisesse simplesmente desaparecer, aliás, quando você lê os evangelhos, você vai ter momentos em que Jesus desaparece. Mas se fosse simplesmente para subir, se fosse simplesmente para desaparecer, ele teria feito. Teria feito. Mas a ascensão tem a ver com algo muito mais do que simplesmente subir aos céus, subir a um espaço onde Deus está. A ascensão tem a ver com coroação. A ascensão tem a ver com aceitação da obra que Cristo realizou aqui na terra e de direito, questões legais, de direito. Jesus, na ascensão de Jesus, o que Deus, o Pai, estava dizendo, eu recebo a tua obra me agrada, meu filho. A tua obra foi aceita por mim. E mais, é de direito. Você é o único que tem direito de assumir o trono. É direito seu. A ascensão é esse direito, é a aceitação da obra. É a ver com coroação. O Pai agora mostra aos discípulos, invade a terra, os sentidos dos discípulos que ficam olhando, ouvindo aquilo tudo, vendo aquilo tudo, e Ele mostra aos súditos, olha, esse Cristo Jesus que venceu a morte, Ele é rei, Ele reina. Ele é rei sobre todos vocês. Não é mais um Jesus servo sofredor, mas agora é o rei. É o rei. O que os discípulos estavam experimentando naquele momento era algo que já havia acontecido na ressurreição, no cósmico e no espiritual, mas agora eles estavam vendo na invasão física. Jesus é rei. Ele venceu a morte. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele acabou com a obra do diabo. Ele venceu. Ele venceu. A ascensão tem a ver com isso. Ele venceu. Entenda isso. Ele já não é mais servo sofredor. Ele é rei. Ele é rei. Ele reina. Ele reina. O que é que estava acontecendo então ali? Que novo estado Jesus estava nos apresentando ali? Qual é a mudança de estado que vem com a ascensão? Do relacionamento com Jesus Cristo. Quando Jesus ele encarnou, ele decidiu viver sobre os limites de espaço da humanidade. Além de estar vulnerável à injúria, perseguição e morte, ele estava sujeito ao limite de estar em apenas um lugar por vez.
Na ressurreição, Jesus ele não perde a natureza humana. A Bíblia ela nos dá várias informações de que Jesus ele não perde a natureza humana. Jesus, depois da ressurreição, ele come. Ele se alimenta. Tomé ficou espantado com Jesus e disse: o Espírito eu não creio. Eu só creio se alguém me mostrar. Toca aqui, Tomé. Toca nas minhas feridas. Pega para você ver que eu sou de carne e osso. João, lá na sua carta, quando ele escreve a primeira carta de João, João já começa a carta dizendo: olha, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, mas aquilo que apalpamos, aquilo que pegamos. Nós pegamos. A ressurreição, ela não mudou a natureza, Jesus continua com a natureza humana. Agora, a natureza humana, ela passou por uma transformação. Essa natureza humana passou por uma transformação. Nós temos aqui um retrato do nosso futuro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer: o primeiro dos que faleceram. A ressurreição de Jesus aponta para aquilo que eu e você, meu irmão, nós vamos experimentar. O fim nosso não é no espiritual, o fim nosso não é nos envolver com Deus, num campo espiritual, não. O fim daqueles que creem em Jesus Cristo é um corpo ressurreto, em uma nova terra, em um novo céu, vivendo sobre uma nova cultura, a cultura total e plena do reino de Deus, nessa terra. Um novo corpo, mas num corpo. Onde a gente vai comer, onde a gente vai caminhar, onde a gente vai conversar, onde a gente vai se abraçar, onde a gente vai andar, sem a presença do pecado, mas é na terra com um novo corpo. Jesus foi o primeiro de muitos que virão. Eu e você, aqueles que já morreram em Cristo Jesus e os que irão morrer em Cristo Jesus. Portanto, entenda que a ascensão de Jesus e a ressurreição mudou, porém Jesus não perdeu a sua humanidade. Veja a necessidade da ascensão. Outra mudança na ascensão é justamente com relação ao espaço e à abrangência das ações de Jesus. Se alguém quisesse ouvir de Jesus, teria que procurá-lo. Jesus ressuscitou, mas se eu quisesse ouvir de Jesus, eu tinha que... Aonde é que ele está? Eu tenho que ir lá para ouvir ele. Eu tenho que ir lá. Havia um limite geográfico. Ele não estava em todos os lugares. Mas hoje, pós-ascensão, Jesus foi de tal forma glorificado que tudo que ele faz tem uma abrangência cósmica. Ele continua fazendo tudo o que fazia antes, mas agora, com a ascensão, o acesso ao que ele faz é para todos, em todos os lugares. Você não precisa de um determinado local para encontrar Jesus. Aonde você for e aonde você estiver, ali você pode encontrar Jesus. Tim Keller, em um dos seus livros, ele falando de ascensão, ele fala algo que eu acho muito interessante e eu queria compartilhar aqui. Continua sendo nosso profeta, ensinando e instruindo-nos com sua palavra, mas agora faz isso em toda parte por intermédio do Espírito Santo. Ainda é nosso rei, mas agora guia e dirige sua igreja em toda parte através dos dons espirituais que concede ao seu povo. Dons de liderança, de serviço, de misericórdia, de ensino, de administração e contribuição. E ainda é nosso sacerdote, nos aconselhando e sustentando, mas agora à direita do Pai. Ele continua sendo tudo aquilo, mas agora à direita do Pai. Portanto, a ascensão é isso. Muito mais que uma mudança de lugar, é uma declaração oficial de Deus o Pai, dizendo: aceito tudo que meu filho fez e a dou para vocês. Ascensão é isso. O que os discípulos estavam vendo era uma transformação do campo espiritual, do campo cósmico, do estado de Cristo Jesus, invadindo o físico, invadindo o espaço e mostrando a eles: esse Cristo agora é rei sobre vocês. Ele reina.
Lá em Efésios, capítulo 1, a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, deu a igreja a Jesus Cristo, para Cristo ser o cabeça da igreja. A ideia é que a igreja, sabe, na coroação o rei recebe presentes, não é isso? Vem pessoas de todos os cantos dar presente ao rei. Imagine o momento da coroação de Jesus. O que é que ele recebe de presente do Pai? Filho, a igreja é tua. Reina sobre ela. Tu és o cabeça da igreja. Eu recebo a tua obra. Ela é tua. Está aqui o presente. É como se, nesse momento, eu e você, nós fôssemos o presente para Jesus Cristo. Para o Rei dos Reis. Mas o que é que tem a ver a ascensão com o meu dia a dia? A gente podia pontuar várias e várias coisas que saber que Jesus está à direita do Deus, saber que Jesus reina sobre a igreja, muda os nossos relacionamentos. Mas eu vou pontuar aqui 3 pontos apenas. 3 pontos aqui. Primeiro, o Cristo que ascendeu ao céu é um Jesus disponível para a comunhão e a comunicação em amor. Você sabe o que é ter Jesus disponível todos os momentos para você? Isso foi conquistado pela ascensão de Jesus Cristo. Para a gente entender melhor, lá em João capítulo 20, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, Maria então vai ao túmulo e ela se encontra com Jesus. Em um primeiro momento, Maria ela não reconhece Jesus Cristo. Ela confunde Jesus com um jardineiro. Até que Jesus, então, ele diz assim, ele chama Maria com mais força, com mais ênfase. Maria! Depois de uma conversa que ele tem com ela. A Bíblia diz, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ou seja, Maria caiu em si. E Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Agora, preste atenção nessa frase que Jesus diz. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Maria ficou tão impactada em ver Jesus ressurreto, que ela não queria mais perder Jesus. Ela já tinha perdido uma vez, mas agora ela está vendo Jesus vivo. E ela se agarra, ela pega na mão de Jesus. Eu imagino a cena dela apertando aquela mão. Eu não solto mais o Senhor. Eu não te perco mais, Jesus. Eu já sofri uma vez, eu não quero sofrer de novo. Mas mesmo conhecendo o coração de Maria, mesmo conhecendo a preocupação e a motivação do coração de Maria, que era não perdê-lo, qual é a resposta de Jesus? Me solta, Maria. Eu ainda não fui ao Pai, mas eu preciso ir ao Pai. Eu vou ao Pai. Soa meio que, será que Jesus está sendo insensível? Não. Jesus está querendo mostrar a Maria que a ascensão dele, que o fato dele ir ao Pai, vai ser a coisa mais extraordinária e mais fantástica que vai acontecer para Maria. Vai acontecer para Maria. Existe uma ideia errada, né, nesse texto, que foi construída no meio cristão, que a ideia de que Jesus repreende Maria porque agora ele está com um corpo sagrado, e corpo sagrado não se toca, né? Não pode tocar em corpo sagrado, e ninguém podia tocar no corpo de Jesus já após ressurreto. Mas essa ideia é errada, porque a própria Bíblia, quando você está lendo, vai discordar disso, porque o Tomé toca, e Jesus manda Tomé tocar nele. Não é essa a ideia. O que Jesus está dizendo aqui é que ele entraria em um relacionamento muito maior de amor com Maria.
Ele não estaria mais em seus braços, mas agora ele estaria onde? Em seu coração. Porque Jesus, a ascensão de Jesus, significa que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo agora ia entrar nela. Ia se desenvolver nela um relacionamento muito mais íntimo, muito mais próximo do que ela tinha antes com Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é, entenda, Maria, do jeito que você me encontrou aqui, e se eu fosse desenvolver um relacionamento agora com você, permanente, poderia ser que a gente fosse separado. Porque poderia ser que você fosse presa, e eu não poderia te visitar mais na prisão. Mas quando eu partir para o Pai, você terá toda hora, e aonde você estiver, minha presença. Aonde você estiver, seja presa, seja em casa, aonde você estiver, eu vou estar presente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus, ele é real para você? Você entende isso? Você entende o que é que Jesus, o que é que a gente ganhou com a ascensão de Cristo? Não tem mais os limites geográficos para a presença de Jesus. Aonde eu estiver, seja no meu quarto, seja na minha casa, seja no trabalho, seja nas ruas, em que qualquer situação que eu tiver, Jesus está presente. É real, é transformador a presença de Cristo Jesus em nossas vidas. Sabe, o que Jesus está dizendo é que, Maria, você pode soltar a minha mão, porque eu posso lhe dar algo muito mais valioso do que a minha mão. Eu posso pôr o meu coração no seu coração. É isso que a ascensão significa. No nosso dia a dia significa Cristo em nós, nos transformando, nos moldando. Felipe Yancey, num livro que ele tem chamado Jesus que eu nunca conheci, ele cita o Santo Agostinho. E ele diz algo sobre, citando o Santo Agostinho, ele diz algo que o Santo Agostinho falou sobre a ascensão de Jesus. Eu achei linda essa frase. Tu ascendeste diante dos nossos olhos e voltamos a sofrer. A perda de Jesus de novo. Apenas para encontrá-lo em nossos corações. Imagina os discípulos naquele momento. O mestre está ressurreto, venceu a morte. Agora a gente já não perde mais Jesus e de repente Jesus está subindo. E como é que vai ficar a gente? Como a gente vai ficar? Como a gente agora vai viver sem o mestre? O pior, a morte, ele venceu, mas agora ele está nos deixando de novo. Imagina o medo, o desânimo e ao mesmo tempo atônito por tudo aquilo. Mas o que a Bíblia nos informa em Atos é que no capítulo 2 de Atos acontece algo ainda mais extraordinário. Gente, Deus é maravilhoso. Deus, ele é extraordinário. E não há um dia sequer, que se você buscar Jesus de todo o seu coração, você não vai experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. E quando tudo achava que não tinha mais o que acontecer, que não tinha mais extraordinário para acontecer, vem o Pentecostes. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida daqueles homens. E eles sentiram novamente a presença salvadora e libertadora de Jesus Cristo nas suas vidas. Mas o mais extraordinário é permanente isso. O Espírito Santo veio para fazer casa em nós. Não há um dia sequer que Jesus não esteja na tua vida, do teu lado, junto a ti, no teu coração, meu irmão.
Nós é que muitas vezes, talvez por tantos véus e mais véus que nós colocamos no nosso relacionamento cristão com Deus, nós muitas vezes não enxergamos Jesus por isso. Segundo ponto, Cristo que ascendeu ao céu não é apenas pessoal e magnífico. Não é apenas isso. Cristo que ascendeu ao céu, ele é dotado de poder soberano. Soberano. Ele é rei. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele tem um poder. A igreja está na mão dele. Nada acontece na igreja se não for da vontade dele. Ele mexe as peças do jeito que ele quer. Ele transforma na hora que ele quer. Ele sopra na hora que ele quer. Ele muda, ele transforma. Ele tem um controle, ele é o cabeça da igreja. Gente, a Igreja Batista da Zona Sul, ela tem sido bênção na sua vida? Tem sido bênção? Como foi que você chegou até aqui? Quantos detalhes na sua vida, quantas experiências na sua vida, quantos pormenores, idas e vindas, aqui não deu certo, tal, machucado ou não machucado, mas quantas coisas aconteceu, sai do trabalho, muda de emprego, muda de local, de geografia, mas quantos detalhes vai acontecendo até você chegar aqui, numa comunidade e se sentir abençoado, abraçado por Deus? A minha vida, a vida do pastor Marcelo, não foi porque a gente quis. As coisas vão acontecendo e de repente chega. A gente está aqui, vocês estão aqui. Mas existe um Deus que tem um controle sobre tudo isso. Não é por acaso que você está aqui. Aliás, para você que nos visita hoje, ou vem nos visitando, não é por acaso. Não é por acaso, porque com Deus não acontece nada por acaso. Ele tem um controle de todas as coisas. As grandes e as pequenas histórias se encontram e caminham na direção dos propósitos de Deus. E aí nós entendemos o texto de Romanos, capítulo 8, do verso 28. Porque o texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus não age em algumas. O texto está dizendo que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o quê? Com o seu propósito. Existe um propósito no chamado de Deus, existe um propósito na ação de Deus, não é por acaso. A ascensão nos revela um Cristo Rei soberano que governa a igreja. Que governa a sua igreja, porque a igreja é dele. A ascensão também diz algo na prática. Cristo ascendeu aos céus, também quer dizer que Deus, o Pai, o perdoou, o aceitou e se deleita em você, meu irmão. A ascensão também quer dizer isso. Hebreus capítulo 7, do verso 25 ao 26, fala algo fantástico sobre isso. E eu vou ler o 26 e o 27 primeiro, para depois ler o 25. E vocês vão entender o sentido que faz. 26 e 27. É de um sumo sacerdote, como este, que precisamos. E aqui o autor está falando de Jesus. É de um sumo sacerdote, como este, Jesus, que precisamos. Porque quais são as qualificações desse sumo sacerdote? Aí o autor vai dizer: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, ele não tem pecado, e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E ele, Jesus, se tornou o nosso sacrifício de uma vez por todas. Não existe nada que precise mais ser sacrificado em você.
para você chegar à salvação, para você chegar ao trono da graça, para você chegar à presença de Deus, não existe nada, absolutamente nada. Portanto, nós podemos ler o versículo 25, que diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, meu irmão. Você entende o que nós ganhamos com a ascensão? Um rei que vive sempre para interceder por nós. Não um rei castrador, não um rei perseguidor, mas um rei que intercede sempre por nós. O apóstolo Paulo, ele usa, o autor de Hebreus aqui, ele usa a expressão do Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo, ele vai usar nas suas cartas uma outra expressão, expressões jurídicas. Ele vai dizer que Jesus é o nosso advogado, é aquele que nos defende. Gente, se você estiver encrencado numa situação aqui na terra, você vai precisar de um advogado. Se por algum motivo você se encrencar com a justiça e com a lei aqui na terra, você vai precisar contratar um advogado. E é bom você contratar um bom advogado. Um bom advogado. Porque um bom advogado, você tem mais confiança. Um bom advogado, pela ética, pelas causas que ele vai ganhando, ele tem um peso maior diante do juiz. Tem mais respeito diante do juiz. Um bom advogado facilita muito a sua luta e a sua causa. Eu pergunto a vocês: qual é a causa, por mais complicada que seja na sua vida, que tendo Jesus como seu defensor, ele é incapaz de resolver? Me diga uma causa que Jesus não pode interceder diante do Pai. Uma causa em que, de repente, Jesus, nessa causa, ele pode falhar. Não há. É impossível Jesus perder qualquer causa diante de Deus. Você entende a confiança? A confiança que Deus dá para que eu e você ande com Ele, construa uma nova vida com Ele. É por isso que o autor de Hebreus, ele diz assim: olha, sejamos ousados quando entrarmos diante do trono da graça. Sejam ousados, por quê? Porque quem intercede por você é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Rei dos Reis. O que Paulo está dizendo aqui, o que as Escrituras estão dizendo aqui, é que não importa quem você é ou o que você fez. Não importa tão cheio de defeitos e tolo você seja. Quando os olhos de Deus, o Pai, se voltam para você, Deus, o Pai, enxerga Jesus Cristo, aquele que subiu aos céus. Quando Deus, o Pai, ouve você, Deus, o Pai, ouve Jesus Cristo, aquele que subiu aos céus. Sabe, quando Deus olha e ouve você, Deus, ele também, na mesma hora, ele olha e escuta a beleza infinita que o seu filho tem. Parou para pensar isso? Entendeu o que é que está por trás de você? Entendeu o que é ascensão? O que significa você entender que Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador, está sentado à direita de Deus Pai, e Ele intercede, e Ele é o meu sumo sacerdote, e ele fala ao Pai aquilo que eu não consigo me explicar, aquilo que as minhas lutas, as minhas falhas,
tudo é defendido por ele diante do Pai. Em Atos, a Bíblia nos apresenta Estevão, discípulo de Cristo Jesus. Quando Estevão estava explicando quem era Jesus Cristo para aquele sistema religioso, Estevão explicando, e entenda que quando a igreja está entrando, quando a igreja está em missão, quando a igreja está penetrando ao mundo, quando a igreja ela vai diante do mundo, a igreja vai se deparar com estruturas corruptas, estruturas que não querem o reino de Deus, estruturas que são contra o reino de Deus, estruturas que vão perseguir aqueles que são do reino de Deus. Mas nós não podemos desistir. Porque quem governa a igreja é Cristo Jesus. Quem é o dono da missão é Cristo Jesus. E quando Estevão estava penetrando as estruturas corruptas, religiosas da sua época, as pessoas carregaram Estevão para um meio e incriminaram Estevão e caluniaram Estevão e começaram então a apedreja, e começou o apedrejamento sobre Estevão. E a Bíblia nos informa, no capítulo 7, dos 55 ao 56, ela nos dá esse detalhe do apedrejamento de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo caluniado, mas sabe uma coisa? Nada disso importa. Ele viu Jesus à direita do Pai. Porque nada, absolutamente nada, é mais libertador e consolador em saber que Jesus está sentado à direita do Pai. Deixa eu concluir trazendo algumas perguntas para que você reflita aí com você e com seu coração. Precisa responder, responde para você mesmo. Você tem tido o tipo de comunicação e comunhão que a Bíblia diz estar disponível com Deus em Cristo, que ascendeu aos céus? Você tem se relacionado com esse Cristo que ascendeu aos céus e que está à direita de Deus Pai? Você tem se comunicado e tendo comunhão com esse Cristo que é o advogado dos advogados, que não perde causa, que é o sumo sacerdote perfeito, que uma vez por todas se sacrificou e ponto final? Você tem se comunicado com esse Cristo? Você tem se relacionado no dia a dia com esse Jesus que reina? Outra coisa, saber que Jesus está sentado à direita de Deus lhe traz paz, meu irmão. Isso lhe traz paz. Saber que Jesus está à direita de Deus lhe inunda de paz, lhe enche de paz. Que Deus está no controle. Não é uma frase de efeito. Deus está no controle, não é um jargão evangélico. Deus está no controle, é a verdade que emana da Bíblia. Isso lhe traz paz. Isso lhe traz autoestima. Porque, Deus do céu, muitas vezes nós ficamos procurando autoestima em todos os cantos, em todos os lugares. Compramos livros de autoajuda, vamos para palestras de autoajuda e ficamos atrás de autoestima, atrás de uma palavra. Cristo está à direita do Deus, o Pai. Cristo governa.
E isso tem que lhe trazer autoestima, meu irmão. Coragem, encorajamento. Por quê? Porque Cristo governa todas as coisas. Porque Ele é soberano. Porque Ele é o dono da minha vida, mas Ele é o dono da vida do meu patrão. Ele é o dono da vida de todos os cantos. Não tem um pedacinho de terra, um lugar nesse planeta sequer que Cristo, Ele não pede, Ele não diz, é meu, me pertence. Sabe, para que mais ficar buscando em todo canto autoestima, se eu tenho Cristo, aquele que ascendeu aos céus, que foi coroado, que se tornou rei e que governa todas as coisas? Ou se de repente toda essa verdade é apenas uma brincadeira que a gente faz de domingo a domingo, mas não é. É real, é verdadeiro. Jesus é verdadeiro, é real, Ele entrou na história. A ascensão de Jesus poderia ter sido no campo espiritual, poderia ter sido em outro lugar, mas a ascensão de Cristo, Deus quis fazer na história, para que as testemunhas vissem, Ele é rei. E isso trazer paz ao coração dos discípulos. E isso trazer coragem. É por isso que quando você pega esse livro de Atos, você vai ver discípulos que enfrentam a morte, que não param de falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele governa todas as coisas. Governa todas as coisas. As verdades que a Bíblia nos revela sobre Jesus devem ser não apenas instrumento do nosso conhecimento, mas principalmente instrumento da nossa transformação, irmãos. Da nossa transformação. Saber que Cristo está à direita do Pai não quer dizer nada se isso não transforma a sua vida. Entenda o que eu quero dizer isso. Saber que Jesus é o Filho de Deus, o Redentor, ter o conhecimento e todo o conceito teórico, se não implicar em mudança na sua vida, é que muito provavelmente você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa de uma verdadeira conversão com Cristo Jesus. De um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E eu queria aqui terminar minha fala, me dirigir para aqueles que têm nos visitado. E para você que nos visita hoje, e que de repente você não conhece Jesus Cristo. Ou você conhece, de domingo a domingo, talvez, certamente você já ouviu falar muito de Jesus aqui. Muito de Jesus. Mas você ainda não tomou decisão. Você sempre cai naquela do ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Como se você tivesse que deixar de ser pecador para ser aceito. Eu quero dizer que Deus veio para os doentes. E a única forma de Jesus não te aceitar é se você não se acha doente. Mas se você se acha doente como eu me acho, doente, carente da graça e da misericórdia de Deus, do trato, da restauração de Deus, e você se acha doente como nós nos achamos doentes, e por isso que estamos aqui, é por isso mesmo, porque nós não nos consideramos sãos, nós somos um povo doente, que precisa de restauração em Cristo Jesus. Eu quero dizer que pense bem sobre isso, reflita bem sobre Jesus Cristo. Porque a primeira vez que Jesus veio à terra, Jesus ele veio com um servo sofredor. E ele foi na cruz do Calvário por mim e por você. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas entenda uma coisa. A segunda vez que Jesus vier à terra, e ele virá. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele não deixou a data certa. E ele virá. Ele não virá mais como um servo sofredor. Ele virá como um rei de glória. Que quer você aceitou, ou quer não, quer você não conheça Jesus, você vai ter que dobrar os teus joelhos diante dele e reconhecer que ele é o Rei dos Reis. Não entenda essa minha palavra como uma palavra de afronta ao que você crê, mas uma palavra que emana da Bíblia, que é a verdade. E eu não posso ficar calado diante da verdade. O tempo
tempo seu com Deus. Seu com Deus. Mas entenda isso. Jesus, ele não virá mais como um servo sofredor. Ele virá como um rei. Ele já foi coroado. Ele já foi recebido e está sentado à direita do Pai. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor não apenas nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo como servo sofredor, como aquele que vai à cruz, que morre pelos nossos pecados e que vence a morte ao terceiro dia. Mas o Senhor também faz questão de apresentar na história o Jesus Rei, o Jesus que governa todas as coisas, o Jesus que advoga, que intercede diariamente por nossas vidas. O Filho perfeito, o Filho justo, que morreu pelos seus filhos injustos, como eu, como cada um que aqui está presente, Senhor. O justo pelos injustos. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Porque a última impressão física que o Senhor deixou para os teus discípulos é um de Jesus que venceu, vitorioso, e que agora no trono da glória intercede, e por meio dele nós recebemos a vitória. Pai, muito obrigado por isso. Toca nos nossos corações, para que essa imagem, para que essa verdade da ascensão do Jesus no trono venha a ser real e tenha implicações reais na nossa vida. Que quando as preocupações vierem, que quando os medos vierem, a gente possa lembrar de uma verdade. O nosso Senhor está no controle de toda a situação. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim. Obrigado, Senhor. No amor de Deus, Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, venha sempre nos acompanhar e nos encorajar a vivermos o melhor para Ti, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.